Muito obrigado. Foi muito interessante toda esta parte da manhã, com esta viagem plural pela cidade, ou visível ou invisível, ou tangível e ou intangível. Estava previsto agora um debate de cerca de meia hora. Eu não sei se... Faltam 5 para uma. Não sei se estão interessados em fazer 15 minutos de debate. Ok. Exato, vou ver a quem quiser fazer intervenções, quem quiser pôr questões. Temos 15 minutos. Alguém se inscreve? Ali uma pessoa. Se calhar é melhor... Eu só peço para serem rápidos também, para dar mais espaço aos outros. Boa tarde, sou a Joana Amoroso, sou estudante em História e Património na Faculdade de Letras e não percebi muito bem a intervenção da parte do Arrebita, porque pareceu-me ser contraditória com o que foi dito previamente pelo ICOMOS. Porque eu pergunto se este projeto se o projeto do Arrebita está conforme os pressupostos previamente então estabelecidos pelo ICOMOS. Porque o ICOMOS falou essencialmente na importância do Porto como uma das poucas cidades europeias que mantém os seus centros medievais e a singularidade e a diferença, e a Arrebita refere universalização e mercantilização, não comercializável, que acho que é o oposto que foi brevemente apresentado. E parece-me que houve aqui um debate de Porto Vivo e a Arrebita e as Cardosas e o ICOMOS, e eu queria perceber melhor qual é essa relação, o que é que criticam mais no Porto Vivo, o que é que aprovam mais no Arrebita, as diferenças entre um e outro, o que é que vem em termos de estrutura, os trabalhos que levam a cabo. Eu julgo que passo a palavra à Ana Paula e ao José. Rapidamente. Obrigado pela pergunta. Eu também não percebi muito bem a pergunta, mas eu reitero o que o Arrebita é. O Arrebita, vamos lá ver, é um projeto de ação. Deparamos com edifícios vazios e, sem recursos, vamos tentar reabilitá-los, incidindo naqueles que mais dificilmente seriam reabilitados por outras vias. É apenas isto. E se não temos recursos, eu não tenho dinheiro para reabilitar os edifícios, vou recorrer a uma rede de parcerias que envolve empresas que possam participar neste projeto, também seja atrativo para elas, para viabilizar o projeto, e que assim, em conjunto, congregando estas sinergias institucionais, empresariais e também de jovens profissionais, possamos concretizar estas reabilitações. É meramente isto. É em face de um problema, que é dramático, tentar contribuir para a sua resolução, claro que não tendo a presunção de o conseguir resolver sozinho, mas também tendo a ideia de que é na diversidade de projetos e de formas de atuação que reside a riqueza de uma cidade. Obrigada. Bem, não sei se a pergunta era dirigida a nós, mas em todo o caso, para comentar a intervenção da estudante da Faculdade de Letras, que agradeço, eu penso, e nós, aliás, a prática do ICOMOS, pelo menos a nossa em Portugal, é a de que nós não fazemos nenhuma lei, não é? Nós somos apenas um organismo consultivo que tentamos produzir teoria, é verdade, enfim, de alguma forma enquadrar as questões da conservação, mas não ditamos propriamente regras. Aquilo que nos parece importante, e neste colóquio concretamente, era procurar a diversidade das formas de intervenção e de propostas e de outras formas de olhar
para a cidade. Aquilo que nos parece mais negativo, tanto no Porto como noutras cidades, é de facto a monocultura da visão sobre a cidade. E isso é uma das coisas que nós criticamos na CERU. Acho que qualquer pessoa da área da conservação informada tem que criticar na CERU. É a monocultura e monopólio das visões sobre a cidade. Portanto, esta diversidade parece-nos que é positiva. Não quer dizer que estejamos de acordo com tudo, mas não é esse o objetivo. O objetivo é saber que há uma participação plural das pessoas e das instituições e dos organismos que vivem na cidade, porque a cidade é isso, a cidade não é uma visão, a cidade é tudo. E tudo isso é importante ter voz. Agora, este projeto concretamente do Arbita, eu só conheço aquilo que nos foi aqui apresentado e não me parece que contrarie, digamos assim, a visão e a prática do e-commerce. Se procuram uma rede de parceiros para resolver problemas da reabilitação da cidade de uma forma séria, com uma outra visão, envolvendo as pessoas, envolvendo todas as sinergias que podem captar para o problema, desde que, de facto, haja essa capacidade de julgar de que falámos no início. Porque o que é mais perigoso no meio disto tudo é que as intervenções se façam sem nenhum distanciamento, sem nenhuma capacidade de julgar, de exercer o pensamento crítico. Isso é uma questão que pode parecer banal e básica, mas é fundamental. E para as intervenções da reabilitação da cidade parece-nos fundamental para tudo na vida, enfim, e para a reabilitação urbana também. Não sei se respondi ou se esclareci, mas podemos falar um bocadinho depois, no intervalo mais. Obrigada. Mais alguém quer pôr alguma questão? Está ali mais uma. Boa tarde. Sou estudante do curso de mestrado em Gestão e Programação do Patrimônio Cultural da Faculdade de Letras de Coimbra, da Universidade de Coimbra. E, na verdade, eu tenho uma opinião e, em seguida, seria uma pergunta, tanto para o ICOMOS ou para o último interventor, que seria o seguinte, e também tem a ver com o projeto um momentinho aqui, deixa eu lembrar, do Daniel Pires, dos balões. E eu sei a importância disso, porque meu pai fazia esse tipo de arte, e me trouxe boas lembranças. E existia um paradoxo no vídeo, que é a questão da proibição da prática, mas está sendo promovida por um evento que está ali, uma parceria entre o público, Portugal e Brasil, e que envolve também ali toda uma série de procedimentos e práticas e atos públicos. Ou seja, é um paradoxo que leva para a flexibilização, não deixa de ser, para não dizer um ato discricionário ou um vício, de um recurso, um projeto, mesmo que seja só em termos institucional, chancelando uma prática ilegal. Ou seja, mas o caso não seria esse. Seria que isso também mostra que é positivo, a flexibilização, e é dessa questão que eu queria saber do e-commerce, como está sendo pensado a Unesco, como tem algum dado sobre isso, sobre a flexibilização hoje do pensar o patrimônio, de conservar e valorizar os critérios que são, de alguma forma, já pré-estabelecidos, com a função da crise hoje que está se existindo e que se paira na Europa, até com a questão dos acontecimentos recentes dos Estados Unidos, hoje já tem ameaça aqui na União Europeia em função do shutdown. Então, eu queria saber se existe uma coordenada, uma direção para a flexibilização, por exemplo, materiais usados para restauros, que, de alguma forma, talvez, a última intervenção colocou que existe uma discrepância em relação ao atual com o antigo, mas talvez esse atual custe um pouco mais barato do que reproduzir e seguir uma linha do pensamento de preservar. Seria nesse sentido. O que está se pensando hoje de restauração e valorização com a questão da crise que está aí, e é uma coisa que, como o próprio colega ali falou, o projeto Arbita, que propôs uma solução diferente, é uma coisa que está aí e as pessoas têm que buscar novas formas de pensar para poder resolver essa situação. Agora vou fazer uma finta e vou passar ao Zé Aguiar, do e-commerce, já que esteve no Brasil há pouco tempo e tudo.
esta ponte. Pois, mas eu de balões não sei nada. Enfim. Bem, vamos ver. Portugal não tem nenhum documento de referência sobre a questão que foi colocada das materialidades. A última vez que Portugal teve chamamos uma carta de restauro foi no Estado Novo, nos anos 40. Foi a primeira e única vez. E o resultado disto é uma variedade muito grande nas decisões, sobretudo quando são apreciadas. Não é? Eu lembro-me de um colega nosso, um grande arquiteto, que estava a fazer um projeto de restauro em Coimbra, na Universidade de Coimbra, onde havia uma sala lindíssima, a Sala dos Atos, e tinha dezenas de vãos, todos preenchidos da mesma maneira. E faltavam 2, e ele propõe que se faça o restauro desses vãos da mesma maneira que se fizeram os outros 40. Foi indeferido pelo IPAR porque, sendo um gesto novo, devia ser contemporâneo. Se ele o apresentasse noutra delegação do IPAR, era indeferido, fazendo novo, dizendo que fez novo, devia fazer como sempre se fez. E, portanto, isto mostra a esquizofrenia que vivemos neste domínio. É evidente que sim, precisamos de padrões. Há países que os têm, a Itália tem, e outros países também têm, e, por exemplo, nós há muitos anos falamos sobre a necessidade disso. Lembra-me quando fundamos a SPPC, há uns anos, o primeiro objetivo dessa Sociedade para a Preservação era criar uma carta portuguesa de referência para intervenções, mas não a temos. A partir daí, o que temos é princípios, mas seria muito longo de falar em o princípio da intervenção mínima, o princípio da reversibilidade, o princípio da compatibilidade, que são coisas bastante complicadas. De uma maneira muito simples, o que é que eu posso dizer? Há uma revolução no mundo das decisões construtivas e técnicas que é muito marcado, curiosamente, por uma carta que foi muito relacionada com a evolução da própria engenharia, que é a Carta de Recomendações e Intervenções em Estruturas, que surgiu no início deste milénio, e que mudou também as práticas de engenharia e que transformou de alguma maneira o contributo da engenharia num contributo muito semelhante ao dos arquitetos, ou seja, ou dos modelistas, de fazer o fato à medida e já não de acordo com regras genéricas. Esta nova carta também alterou algo de extremamente importante. Não é só o espaço nem as formas, mas os saberes e as construtividades e a realidade do facto estático que também são valor. E, portanto, não podemos reduzir as coisas a forma e aspecto. Temos que perceber que a construtividade implícita, o valor dos saberes que ali estão, sejam tangíveis ou intangíveis, também são matéria de trabalho. E, portanto, hoje olhamos para isto valorizando muito outra vez este aspecto, não é? Que muitas vezes foi descurado quando se fez uma intervenção muito substitutiva, que muitas vezes tem por trás também uma certa ignorância. É uma espécie de presunção de que o mundo novo, com as suas tecnologias modernas, é capaz de resolver montes de problemas que depois não consegue resolver de facto. Eu queria só dar uma nota muito rápida. Houve uma intervenção relativamente recente aqui no Porto, que não sendo exatamente na zona de património mundial, mas sendo na cidade, e não sendo exatamente num edifício de raiz medieval, o século XIX, foi num edifício modernista, e que não por ser num edifício modernista foi menos gravosa, e que foi a intervenção no mercado de bom sucesso. Ou seja, trata-se exatamente de uma gentrificação, foi neste caso de uma gentrificação dos comerciantes, porque foram exatamente gentrificados para algures, foram expulsos. É um edifício que, não sendo do século XIX nem medieval, é um edifício modernista, era património, de facto, é património, e a sua destruição fez-se por negativo, digamos, isto é... Mas fez-se exatamente como na cidade histórica. Manteve-se a fachada e interveio-se no seu interior. Portanto, deu-se cabo de um espaço vazio. A grande questão daquele edifício era um espaço vazio, mas a DRCN e o GESPAR acharam que realmente o que era interessante era manter a fachada e, de facto, a grande intervenção ali foi manter a fachada e, portanto, interveio-se no interior destruindo o vazio. É um conceito novo, mas isso aconteceu. E talvez tivesse passado demasiado despercebido porque foi numa zona nova e num edifício moderno, não num edifício antigo. E, portanto, acho que o Porto foi muito complacente com esta intervenção. E pronto, e é pena, era só este alerta que eu queria dar ao e-commerce, digamos. Obrigada. Eu vou fazer uma finta e uma surpresa. Walter? Walter é do e-commerce e agora foi apanhado. Obrigado. Eu estava aqui a ver se conseguia ter alguma coisa para fazer logo à tarde, então agora é que não tenho mesmo nada. Mas eu acho que a questão que se coloca
eu acho aqui central é esta ideia, é um edifício moderno, não sei o que, também é património. Eu acho que tudo é património. Tudo. À partida, e, portanto, e depois devíamos aplicar um princípio que é, até um pouco a partir das intervenções anteriores, que é a definição de quais são os valores. Eu acho que aquilo que falta, eu uso isto muito porque me parece crucial. A mim não me interessa a data do edifício, não há nenhuma regra em nenhuma carta internacional em que a antiguidade seja, no caso do património, pelo menos um posto. O que às vezes pode fazer algum sentido, e por exemplo no caso do mercado de bom sucesso faria todo sentido, é quando, portanto, há um critério para além de ordem estética, para além das questões funcionais, que é até o critério da excepcionalidade, e é um objeto excepcional no sentido de único dentro do mercado, digamos, do parque imobiliário da própria cidade e até da região. Portanto, o que eu acho que é importante nós passarmos a fazer antes de fazer o resto é perceber o que é que pode mudar. Eu acho que isto é uma regra fundamental nas questões de património. O que é que pode mudar para que fique tudo na mesma? Isto é, o que é que pode mudar para que, sem se perder aquilo que é importante, a tal mesma, nós acrescentemos valor, melhoremos qualidade de vida. A cidade é um organismo permanente, em permanente mutação. E, portanto, eu, por exemplo, nesta intervenção, que acho que faz todo sentido aqui, sobre a questão do mercado do bom sucesso, uma das coisas que eu acho que vale a pena questionar é se aquilo que o resultado final melhorou a prestação daquele edifício em relação à comunidade. Quer dizer, o que é que nós temos de retorno desta intervenção? Porque muitas vezes fazem-se coisas apenas porque nós sabemos que isto é o pensamento que é induzido pela disponibilidade de dinheiro, às vezes de fundos, etc. Nós não podemos perder a oportunidade de gastar aquele dinheiro. Eu acho que este é um princípio de intervenção que é aquele que tem, talvez, sido mais maléfico no nosso território. Felizmente, em boa parte, às vezes a falta de dinheiro resolve alguns problemas, não resolve um problema que é o problema da degradação. E volta à questão da necessidade de pensarmos quais são os valores que nós queremos, o que é importante, o que é valor, e depois, a partir daí, perceber o que é descartável e o que é transformável. E neste caso do mercado, para mim é rigorosamente igual, como se me aparecer um chafariz ali em baixo. As questões, por exemplo, da arqueologia levantam exatamente as mesmas questões. Vale a pena manter o buraco aberto porque é um valor que deve ser visitável, ou vamos registar e cobrir, e isto aplica-se à Ponte de Dona Maria e por aí fora. Bom, espero que não tapem a Ponte de Dona Maria. Bom, vamos terminar por aqui. Mais uma pessoa. Muito rápido, está bom? Temos que terminar. É mesmo aos hábitos. Bom dia, meu nome é Inês Bartolomeu, sou arquiteta. A minha intervenção é muito rápida, que é uma questão que não vi colocada e que para mim é fundamental, porque tem a ver com a CERUC, que começou por ser um facilitador no processo e passou a ser um investidor. Eu acho que a partir do momento que passa a ser investidor, deixou de garantir o interesse público, que é a função que compete à Câmara. Se a Câmara se demite dessa função, quem é que a assume? Quer dizer, deixou de se ter uma perspectiva de ver o património como um valor acumulado de tempo longo, que devemos usufruir, mas temos que deixar para o lucro imediato. Se é um investidor, quer vender e no fim tem que ter retorno. Obrigada. Bom, esta agora é que me deixou mal, porque não sei a quem passar o microfone. Alguém se oferece? Bom, então vamos terminar por aqui. Eu agradeço imenso a todos. Vamos retomar outra vez às 15 horas.